Câmara de Famalicão aprovou esta quinta-feira o relatório de gestão de 2021. O ano fechou com uma taxa de execução na receita de 95% e da despesa de 80%. Num ano ainda marcado pela pandemia, Mário Passos diz que o município soube responder aos desafios. Quanto à votação do Partido Socialista, não me pronuncio, como é óbvio, nem tenho que pronunciar, apenas um comentário. Este é dos melhores relatórios de gestão dos municípios de Portugal e a nossa oposição vota contra. Imagino que será o que votarão os outros. Mas deixando esta parte, este relatório demonstra claramente que estivemos à altura dos desafios no âmbito do contexto pandémico, que ainda nos encontramos, mas felizmente menos gravosos que aqueles constrangimentos que tivemos em 2021. Foram suscitados na altura diversos apoios, quer para o comércio, quer para os serviços, quer para as pessoas, quer para as instituições, múltiplos apoios. Aliás, devo lembrar que o município de Famalicão foi considerado por instituições nacionais e internacionais, se bem se lembram, um dos municípios que mais apoiou no âmbito do contexto pandémico, e esta é um bom indicador, uma boa referência, porque são visões supramunicipais que nos dizem, e portanto nós estivemos, por comparação com os outros municípios, no topo de Portugal, isto por um lado, mas por outro lado, nós, apesar destes constrangimentos, aproveitámos bem as oportunidades do Portugal 2020. Lembro as obras do mercado municipal, da via ciclopedonal Póvoa de Varzim Famalicão, ou Famalicão Póvoa de Varzim, as restantes vias cicláveis, o Teatro Narciso Ferreira e a grande obra que está em desenvolvimento na cidade. Apesar dos constrangimentos, apesar de nós termos que ter desviado recursos financeiros para acudir à pandemia, nós conseguimos atender às múltiplas oportunidades. Como sabem, correspondem a um valor muito substancial, por forma a que Famalicão esteja mais no topo nacional, no pelotão da frente. Mas isto também não quis significar que não continuássemos a apostar nas freguesias. Aliás, o valor subiu com significado, o incremento do valor ou do orçamento relativo às freguesias e ao tecido associativo, que, como sabem, para nós é fundamental para o nosso desenvolvimento social e económico. Por outro lado, as nossas dinâmicas também não ficaram para trás. Nós continuamos com um dinamismo que a pandemia nos permitiu na altura, mas que evoluímos também com múltiplas dinâmicas. Associado a isto, no que respeita à nossa ação social, também foi, como eu disse há pouco, incrementada, não só para aqueles que precisam de nós de forma permanente, mas para aqueles que, por força dos constrangimentos da Covid, também tiveram que ser apoiados e ajudados. Mas ainda para além disto tudo, temos as contas certas. Ao contrário de muitos outros, temos as contas certas. Temos dois indicadores macroeconómicos que são muito importantes. Um é o rácio da autonomia financeira, que se manteve semelhante ao do ano transato em cerca de 86,4%. Um valor enorme. Um grande indicador que nos dá esta garantia de contas certas. Mas temos também um outro, que é a taxa de endividamento da Câmara Municipal, que se situa nos 29%. Um valor muito baixo também, quando comparamos com os municípios da dimensão do nosso. E, portanto, são dois indicadores macroeconómicos que dizem que nós temos as contas certas. E o que é que isto quer significar? Quer significar que, apesar de tudo, e agora temos uma guerra na Ucrânia, como é sabido, que nos está a afetar e vai afetar, do ponto de vista económico também, que nós, mesmo assim, vamos continuar a aproveitar as oportunidades do PT 2030 e do PRR. Que são grandes oportunidades únicas para que Famalicão continue a ser um concelho de referência e de importância a nível regional e nacional e até internacional, mas, sobretudo, porque com isto nós também vamos aumentar imenso a qualidade de vida de nós todos, famalicenses. Os vereadores do PS votaram contra os documentos, considerando que 2021 não trouxe nada de novo. Os vereadores do Partido Socialista votaram contra a prestação de contas e relatórios de gestão relativamente ao ano 2021.
E como tivemos a oportunidade de dizer ao Sr. Presidente da Câmara e aos demais vereadores, o nosso sentido de voto justifica-se sobretudo por estas razões. O ano 2021, não podemos esconder isso, aliás, é evidente, foi um ano dominado pela crise pandémica. E nesse aspecto, tal como aliás, quando foi apresentado o plano e orçamento em dezembro de 2020, ainda na altura pelo Presidente Paulo Cunha, já era referido a esse aspecto, ou seja, já se previa que o ano 2021 fosse tomado em grande parte pela crise pandémica. E nesse aspecto o Partido Socialista desde sempre tomou, e já no anterior Executivo, uma série de propostas no sentido de mitigar tanto quanto possível as consequências nefastas da pandemia para os famalicenses e para as empresas famalicenses. E, portanto, quando manifestamos da maneira que manifestamos as propostas que na altura apresentamos, quando as propostas que eram apresentadas pela Câmara Municipal sempre tivemos o cuidado de as votar a favor, era interpretar esse sentido de que devemos apoiar tanto quanto possível as medidas no sentido de mitigar os efeitos da crise pandémica. Mas 2021 não foi só isso. E quando a Câmara Municipal ainda hoje recorda que tiveram, como previam, a capacidade de captar investimento e executar obra, aí nós não podemos deixar de pôr de parte a nossa capacidade crítica. E apesar do contexto pandémico, que respeitamos e que aliás nos colocamos ao lado da Câmara Municipal, aquilo que vemos durante o ano 2021 foi uma parca execução em termos de realização de infraestruturas. E aquilo que nos é falado e apresentado, aliás, na página inicial em que o Sr. Presidente da Câmara faz um resumo daquilo que foi o ano 2021, aquilo que nos é apresentado é a execução da via ciclopedonal. E tivemos a oportunidade de dizer ao Sr. Presidente da Câmara que esta, porventura, será das obras mais repetidas durante anos e anos, durante a maioria, o executivo de maioria que tivemos na Câmara Municipal de Famalicão. Porque é uma obra que já todos nós nos esquecemos da primeira vez que ela foi apresentada e sempre adiada e, portanto, não é novidade, já não é uma realização dos famalicenses pelo facto da novidade, já é uma realização, diria eu, pelo cansaço de tantos anos à espera da realização dessa obra. A mesma coisa acontece relativamente àquilo que foi falado das vias cicláveis no Concelho de Vila Nova de Famalicão. Bem, entre o balanço da realização dessas obras e aquilo que contribuiu para o bem-estar dos famalicenses, nós temos dúvidas. E quando dizemos dúvidas, não somos nós só, vereadores do Partido Socialista, é aquilo que vamos percebendo das pessoas. A via ciclável não é utilizada e muitas vezes aquilo que conseguiu fazer foi colocar um contraponto negativo com o dia-a-dia, com a mobilidade das pessoas. E o exemplo maior é aquele que apontamos na altura, relativamente à entrada do Centro de Saúde de Vila Nova de Famalicão. O Sr. Presidente da Câmara também apontou como realização do ano 2021 o Teatro Narciso Ferreira em Ribadavia. Mas aquilo que nós perguntamos, e hoje tivemos a oportunidade de perguntar novamente ao Sr. Presidente da Câmara, é se o ano 2021 correspondeu efetivamente ou não à inauguração daquela obra, porque aquilo que sabemos é que uns dias antes das eleições autárquicas foi feita, agora que parece que mudou de nome e foi chamada de uma visita, uma apresentação das obras, mas ainda não temos o Teatro Narciso Ferreira em exercício normal da sua programação. Aliás, tivemos a oportunidade, ainda o ano passado, como este ano, de perguntar o que é que se passa com o Teatro Narciso Ferreira e viemos a saber que essa tal visita, na altura, ainda não poderia ser chamada verdadeiramente inauguração, porque afinal ainda não havia uma série de licenciamentos e de obras absolutamente realizadas para que pudéssemos dizer, olhos nos olhos, aos ribadavenses e a todos os famalicenses em geral, que aquele teatro afinal estava a funcionar e podia ser inaugurado. Afinal, não estava. E, portanto, são estas pequenas realizações que culminam com a obra, também apontada na apresentação do Sr. Presidente da Câmara, das obras do centro da cidade, que essas, eu vou-me escusar de falar novamente delas, porque todos nós sabemos que estas obras, os tais mais de 8 milhões de euros, que nós ainda não percebemos muito bem, e chamo mais uma vez a atenção, quando um dia as obras estiverem feitas, aquilo que era o que tínhamos,
o que temos e vamos todos pensar se estas obras efetivamente se justificaram. E, portanto, colocava-nos a questão, e para terminar, se neste momento o Partido Socialista e os vereadores do Partido Socialista, sendo a primeira votação de relatório de gestão e prestação de contas de um mandato, tomaríamos a posição, eventualmente, da abstenção ou de voto contra. E aí o Sr. Presidente da Câmara foi o próprio a ajudar-nos nessa decisão, porque o Sr. Presidente da Câmara, apesar de ser um relatório que apresenta em que somente 3 meses correspondem ao exercício do seu mandato, todos os outros eram do mandato anterior, mas o Sr. Presidente da Câmara não se demarcou disso, porque assumiu que é um mandato de continuidade e que aquilo que é este relatório também representa a sua atividade. E, portanto, se não se demarca, se quer confundir no sentido de assumir também aquilo que era o executivo anterior e toda a execução do ano 2021, então sentimos à vontade para votar contra, e foi isso que fizemos, explicando, tal como estou a fazer agora, o sentido de voto. Depois de aprovado pelo Executivo, o relatório de gestão de 2021 vai agora ser discutido e votado em sede da Assembleia Municipal.